Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui pelo Facebook em mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a marcha da educação e a marcha pró-Bolsonaro. E para isso, a gente tem no estúdio aqui a professora Thelma Farias, que é diretora do SINT-RN, diretora de Relações de Gênero do SINT. No segundo bloco, a gente vai ter a presença também do professor Rui Rocha, que é professor da UFRN e diretor da Adurne Sindicato. E você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário aqui nos comentários do Facebook. Boa tarde, Thelma. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa tarde. Thelma, eu quero, como eu falei aqui no início, né, a gente vai falar da marcha da educação versus a marcha pró-Bolsonaro. Sim. E eu quero pedir para o Augusto, por favor, Augusto, exibir para a gente as imagens de ontem do 30 de maio, aqui em Natal, que a gente tem, aqui no Brasil, né, imagens do Brasil, aí é o Largo da Batata, lá em São Paulo, né, temos em outros locais, também em Rio de Janeiro, a gente está vendo, né, uma série de pessoas, né, pelo Brasil, está vendo aí o que a gente chama de tsunami da educação. Esse aqui foi aqui em Natal, né, a atividade começou ontem por volta das 4 horas e terminou depois das 7 da noite. A gente vê aí muitos estudantes, professores, né, sindicalistas, trabalhadores em educação, e aí a gente tem esse perfil do pessoal que foi à rua dia 15 de maio e ontem, dia 30, defender a educação pública. A gente tem aí ok, Augusto, eu vou pedir, a gente pode voltar para cá já, Augusto, por favor? Eu vou pedir para você colocar para a gente os cartazes que o pessoal levou ontem. Queria fazer com você, Thelma, uma análise dos cartazes que o pessoal levou para a manifestação de ontem, do dia 30 de maio. A gente tem aqui, ó, Minha Balbúrdia Salva Vidas, né, Medicina UFRN, Desconstrua Sua Ignorância e não a minha universidade. A gente está vendo aí o pessoal de medicina, né, defendendo aí, ó, chega de laranjocracia, né, que é uma referência aos laranjas, né, do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador. Quer ser professor ou cientista no Brasil, derrube o governo. Bem interessante esse cartaz, inclusive eu fiz essa foto. Contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação, contra a entrega do pré-sal, desemprego, etc. Meninos mimados não podem reger a nação. Bem interessante esse cartaz aí também. Leia a Constituição, não os tweets do Olavo, né? Olavo de Carvalho. Esse é bem interessante mesmo. Que é filósofo, né? Se diz filósofo, ele né? Se diz filósofo, mas ele não tem formação. Não tem formação. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Uma frase aí do Darcy Ribeiro, né? Que foi um grande sociólogo. É pela vida das mulheres, está aí também uma pauta, né? Tira as mãos da minha UFRN, não é apenas pela educação, a gente tem a gangorra, né? Bem interessante, bem criativo. Marielle Vive também, uma referência à vereadora Marielle, que foi assassinada em fevereiro de 2018, um crime ainda não esclarecido, né? Cheio de suspeitas. Olha só, precisamos nos amar, né? E não armar. E pega o beco, né? Com a expressão aqui bem nossa, bem regional, né? Pegar o beco também. A outra palavra que eu não vou... Mas todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Pobre formado é perigo para o Estado e educação é liberdade. Então a gente está vendo aí, Thelma, em defesa da educação pública, não espere ser atingido, não espere ser atingido particularmente para lutar por ele que é público. De tanto poupar em educação, ficaremos ricos em ignorância. E tem até a Mafalda aí, personagem argentina, né? Isso. Então a gente tem aí, Thelma, voltamos aqui para o estúdio, a gente tem aí, vimos aí uma série de cartazes e público, a gente viu professores e também muitos alunos do IF, da UFRN, secundaristas também, né, se não apareceram, mas tem também, ontem na marcha do dia 30, como também aconteceu no dia 15 de maio. Dia 15 de maio. Não só aqui em Natal, como no interior, como pelo Brasil. No Brasil inteiro. Foram mais de 130 cidades. Em Ontem. todos os estados do Brasil aconteceu essa manifestação em defesa da educação. Um dia de luta tão grande quanto o dia 15 de maio. Isso. E nisso aí, Thelma, eu queria ver com você, analisar contigo, o tipo de manifestante, o perfil que a gente teve ontem
do dia 15 nas ruas, e as pautas, né? A gente tem aí a defesa muito segura, muito contundente da educação, né, do que é público, né, do país, da soberania, entre outras coisas, e muita gente jovem ali entendendo o que é que está em jogo. Entendendo e, assim, cartazes com muitas frases criativas e de efeitos bem significativos, né? Inclusive, além de adolescentes, jovens, idosos, também tinham muitas crianças. O que me chamou a atenção, tanto ontem, no dia 30, quanto no dia 15, foi a presença de muitas crianças lá com suas mães, com seus pais, crianças, estudantes de escola pública. Inclusive, teve uma que até me emocionou, acho que ele era aluno de uma escola estadual, eu não lembro o nome da escola, acho que é Ulisses de Góes, que eu vi, ele estava de farda, eu não me lembro, eu sei que é uma escola estadual, e ele estava com um cartaz bem interessante, e eu não vi essa foto, mas ele dizia assim, que, eu não lembro exatamente da frase, mas ele dizia que o filho do pobre formado era um perigo para o governo, alguma coisa assim. Então, eu acho que foi essa que a gente tem aqui. Eu não sei se o Augusto dá para colocar agora, Augusto, que é uma imagem, filho de pobre formado é perigo para o Estado. Na frase não foi essa? Alguma coisa assim, O governo não quer o filho do pobre formado que porque é um perigo para o Estado. Alguma coisa assim. Não... Nós temos essa foto, eu não sei se você reparou, mas olha só, pobre formado é perigo para o Estado. Mas não foi esse. Não foi esse aí? Não foi esse. Era uma criança, ele mas estava com a farda, né? Era uma criança, estava com Obrigado, uma farda azul de uma escola do Estado. E aí eu até tirei a foto dele, tá nas minhas redes sociais, porque eu achei assim, até me emocionou, porque eu sou professora da educação básica, dos anos iniciais. E assim, quando a gente vê uma criança já compreendendo essa situação, é muito gratificante para a gente, né? Nós somos criticados também, professores da rede pública, de doutrinar nossos alunos e alunas. Mas o que nós fazemos, na verdade, é um trabalho de conscientização, né? De pensamento crítico, de você saber analisar uma situação e você defender o que você tem direito. Então, isso não é doutrinação. Isso é você educar para a cidadania, né? Para você se tornar um cidadão consciente, crítico e saber lutar pelos seus direitos. Ao contrário do que o governo deseja, que se crie uma legião, né, uma juventude de seres não pensantes. Isso. E que apenas saibam ler, escrever, contar e busquem um emprego. Obedecer ordens. E não questionem o sistema, entre tantas coisas. E aí eu lembro do cartaz que passou agora, que diz que a crise na educação não é a crise na educação, é um projeto. É um projeto do governo. É exatamente isso. Para esse governo que está agora, não é interessante as pessoas terem uma formação, saber lutar pelos seus direitos, ter essa consciência, né? Ter esse pensamento crítico e analítico das situações. Então, é interessante exatamente o que você disse. Somente saber ler, escrever, contar e obedecer ordens do patrão. E, Thelma, inclusive, você falando em lutar, a sua camisa diz o seguinte da CNTE, acho que dá para o pessoal ver, quem luta educa. E tem uma frase que eu gosto também, que o autor desconhecido, que diz assim, professores lutando também estão ensinando. É exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Não é questão de doutrinar, é apenas a gente proporcionar a essas crianças e a esses adolescentes a desenvolverem seu pensamento crítico e analítico e saber lutar por seus direitos, quando necessário. Agora, Thelma, eu vou pedir para o Augusto colocar para a gente as fotos que separamos do dia 26 de maio, que foi domingo, a marcha em defesa de Bolsonaro, né? Fotos pelo Brasil, a gente tem mais armas, menos cotas, não a Lei Rouanet, não ao kit gay, e a mamata acabou, né? Você vê que o verde e amarelo prevalece, né? na vestimenta das pessoas, né? Podemos ir seguindo, Augusto, ó, Globo Fake News, né? Uma referência direta à Rede Globo, né? Sim ao pacote anticrime do Moro, respeite a vontade popular, deixe Bolsonaro governar, sim à nova Previdência
e a CPI da Lava Toga já, né? E voltando, né, o verde e amarelo predominante, aí parece ser na Avenida Paulista, isso. Lá atrás tem o MASP, né, o museu lá de São Paulo. E a camisa também de Bolsonaro, a gente vê. Aí também referência à reforma da Previdência, defesa, né, o pacote anticrime, a MP 870 do voto nominal, fechamento do Congresso, olha só. Inclusive algo, né, inconstitucional, né, você ir para a rua pedir o fechamento do Congresso, né, algo ditatorial, né. Podemos ir seguindo, Augusto. A honestidade do presidente incomoda muita gente. A mensagem aí, quer dizer, um cartaz realmente de apoio, né? Privatiza a Petrobras, né? Privatizar a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo, né? Menos Estado. Privatiza tudo, voltando a apoiar as reformas, né? A nova Previdência, mais Brasil, menos Brasília. E ali os balões, né? Verde e amarelo também. Menos Estado, mais privado, olha só. Isso, privatiza tudo. Podemos ir seguindo, Augusto. MBL, Tchutchuca do Centrão, né? Aí o Movimento Brasil Livre, que era apoiador do Bolsonaro, agora não é mais. Desistiu do Está sendo apoio. provocado, né? Pelo Centrão, que são os partidos de centro, né? E aí o Brasil tem pressa. E aí também a bandeira. Mais apoio à reforma da Previdência, ao pacote do Moro, à CPI a chamada Lava Toga, né? E a bandeira do Brasil. Contra os caciques do Centrão, como eu estava falando, são os partidos do centro, né? Centrão quer pagar para ver, Maia quer pagar para ver. Aí é uma provocação direta aos partidos do Centrão e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente, estamos com você. E aí o verde e o amarelo predomina nas cores desse ato. Eu queria que você fizesse a mesma coisa, Thelma, que a gente fez com as manifestações do dia 15 e 30, você fizesse uma análise para a gente do perfil desse público e da pauta que a gente tem. Pode voltar para cá, Augusto, para o estúdio, por favor. Né? A gente tem aí defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime de Sérgio Moro, defesa do presidente e menos Estado, privatizar tudo. Inclusive uma coisa que a gente não mostrou, que teve também, que o pessoal retirou a faixa que em defesa da educação, lá no Paraná. Né? Quer dizer, o pessoal defende de fato o corte dos investimentos nas universidades públicas, estudos federais também. E ontem a faixa foi recolocada pelos estudantes lá na universidade, nessa mesma universidade. Eu não estava sabendo disso, eles recolocaram. Foi, eles recolocaram durante o ato de ontem. Os estudantes lá da universidade recolocaram a faixa durante o ato de ontem. Olha, a quem interessa essas reformas que o governo está propondo, né? A gente sabe que a reforma da Previdência interessa muito mais aos banqueiros, que eles vão, de certa forma, lucrar bastante com essa reforma da Previdência. Né? A questão dos cortes, né, para a educação, para as universidades e IFs. Há um interesse aí dos empresários. Lá no início acho que na época de campanha, ou no início do governo Bolsonaro, falou-se, né, os ministros, falou-se em, acho que até o próprio presidente, a declaração acho que veio dele, de que as universidades deveriam cobrar mensalidades. E aí, se não tiver mais a oferta da universidade pública, aí só vai ter acesso quem realmente puder pagar essa mensalidade. Não é verdade? Você concorda comigo? Sim. E aí, a gente só paga quem puder, só né? paga quem puder. Só vai se formar quem puder pagar. E aí, a quem é que interessa isso? Aos empresários. Aos empresários da educação privada. Da educação privada, exatamente. Aí a crítica aos partidos do centro, crítica ao MBL, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer grupo que se coloque contra essas ideias do governo, os seus apoiadores estão criticando, ele próprio critica. Então, assim, o perfil das pessoas que apoiam são empresários, são banqueiros, a elite, né? A classe média, a elite que a gente vê aí que até o cartaz do menino falando que
O patrão não gosta de ver o filho da empregada estudando na mesma sala de aula que o seu filho. Então, assim, essa parte aí preconceituosa com as pessoas de baixa renda, isso incomoda. Infelizmente, é uma tristeza que isso incomoda muita gente. A elite, né, é incomodada com isso. Thelma, eu vou fazer um bloco mais curto, mas antes de encerrar, é importante pontuar duas coisas que foram mostradas aí nos cartazes, nas imagens que a gente mostrou para o pessoal, que o fechamento do Congresso Nacional, algo inconstitucional, fechar a Câmara Federal, fechar o Senado Federal, e também o fechamento do STF, né, o Supremo Tribunal Federal. E isso ocorreu ao longo da ditadura militar que a gente teve de 64 a 85, em uma outra ditadura também, lá no período dos anos 30, 40, né, na época de Vargas, enfim. Como é que você consegue avaliar pessoas irem para a rua em plena democracia, pedir que o executivo prevaleça sobre os outros poderes, sobre o legislativo e o judiciário? Pois é. Eu até vi uma crítica de um jornalista comparando essa manifestação do dia 26, a favor do governo Bolsonaro, com aquela marcha da família com Deus, que teve lá em 64. Março de 64. Só que essa marcha foi o que abriu caminhos para o golpe militar, né? A diferença é que, na época, lá em 64, a marcha criticava o governo, inclusive derrubou o presidente Jango, né, João Goulart, e abriu aí os caminhos para o golpe militar. Em relação ao governo Bolsonaro, o interesse não é desestabilizar o governo. Né? Então, a diferença é essa. Mas, assim, existem algumas características semelhantes, né? Porque foi a mesma elite que foi para a rua lá em 64, que volta apoiando agora os interesses do governo, que aí é contra a classe trabalhadora, é contra a população menos favorecida. Naquele momento, a elite era contrária às reformas de base, né? E agora a elite se mostra contrária aos avanços que o Brasil teve nos últimos anos, né? Que apoia essa desconstrução do que se conseguiu fazer ao longo desses poucos anos. Que não foi assim tanta coisa, mas pelo menos avançamos um pouco e aí agora estamos vendo tudo retroceder. Em pouco tempo. Inclusive um cartaz aí pedindo o voto manual na cédula de papel. Eles vêm falando isso, não é de agora. Né? Já faz bastante tempo. Então aí a gente vê assim, a intenção assim, de um retrocesso infeliz. Né? Então, eu vou fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar tratando desse tema. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.
Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente tem aqui a professora Thelma Farias, que é diretora de Relações de Gênero do SINT, e agora temos no estúdio o professor Rui Rocha, que é professor da UFRN, é também diretor da Adorno Sindicato e também coordenador da especialização em produção de documentários. Está agora conosco no estúdio. Teve um probleminha no trânsito, mas já está aqui conosco. Bem-vindo, Rui. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também, não só estar aqui, dialogar com vocês, mas falar dessas manifestações, né, foram tão importantes. Um momento de democracia vista nas ruas, na sua forma mais vibrante, né? Isso. E, Rui, eu quero falar contigo, né, tratar da mesma coisa que eu falei com a Thelma no primeiro bloco, que é traçar um comparativo, né, das marchas do dia 15 de maio, do dia 30, né, ontem, em defesa da educação, e a do dia 26 de maio, que foi em defesa do governo Bolsonaro. Como é que você vê esses lados, né, essa coisa tão antagônica, em defesa de Bolsonaro e o outro lado contrário, defendendo a educação? Como é que você analisa o perfil dos manifestantes, as pautas que eles levam para a rua? Como é que você vê isso tudo? É complicado comparar aqui em Natal, né? Porque as manifestações a favor do governo tinham pouquíssimas pessoas, né? Tinham muito carro, tinha muito barulho, me disseram que tinha muito barulho. Trio elétrico, mas assim, você olha para... basta comparar no visual, né? É difícil você contestar que os movimentos populares, os sindicatos, colocaram muito mais gente. Porque é evidente, quem é que é contra a educação pública? Só é contra a educação pública quem é contra um projeto de país, quem é contra um projeto de nação. As estimativas que foram postas, né, várias pessoas comentaram na primeira manifestação do dia 15, cerca de 70 mil pessoas, né? A de ontem, que tinha menos gente, né, foi uma convocação um pouquinho mais restrita, mas tinha ali alguma coisa em torno de 30, 40 mil pessoas. As manifestações a favor do governo, que eu saiba, não juntaram nem 2 mil pessoas em Natal. Aqui não chegou nem a isso. E pelo Brasil todo, locais como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, também não foram expressivas. De fato, eu discordo um pouquinho das avaliações que foram feitas em alguns órgãos da mídia comercial, né, que é assim, falaram que foram manifestações significativas. As manifestações com adesão da direita estão perdendo público vertiginosamente. Né? Da mesma forma, até nas redes sociais digitais, né, que sempre tinha uma presença muito forte dos militantes da direita, essa participação é cada vez menor. Né? Você tem vários pesquisadores da área, né, a Raquel Koser, né, e outros, né, o Pablo Ortelhado também estava observando isso. A adesão a essas pautas da direita nas redes sociais digitais é muito menor. E não só isso. Os caras, a direita está perdendo apoio até entre o mercado financeiro. Né? Eu creio que isso é muito indicativo da situação que o Brasil está vivendo. Assim. Mostra que o governo tem, sim, sérios problemas. Apesar de ter sido um governo que conseguiu uma vitória, né, muito expressiva nas urnas, né? A bancada do PSL saltou assim para um número muito grande, segunda maior bancada na Câmara. Então, ao mesmo tempo, você tem um Congresso que é amplamente conservador, mas ainda assim o governo não consegue construir uma base. Né? Perdeu espaço nas ruas, perdeu espaço nas redes sociais digitais. Então, o movimento social tem que criar consciência disso aí. Ao mesmo tempo, o cidadão comum, o colega professor que está aí do outro lado, assistindo o programa ou que vai assistir depois, poxa, isso aí é muito expressivo. Isso mostra que a população quer defender a educação pública gratuita e de qualidade. E, Rui, na sua opinião, e também, Thelma, as consequências dessas atividades, tanto do dia 26 como do dia 15 e 30 de maio, para o país? O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Porque você falou aí, a gente tem um Congresso que não dialoga, ou melhor, o Executivo que não dialoga com o Congresso, né? Ele vem perdendo apoio do mercado financeiro, não consegue
ele vem ali tentando, por meio de decretos e medidas, ali tentando fazer o que ele quer, mas não vem conseguindo e vem batendo na imprensa, vem batendo no Congresso, é aquele morde e assopra que ele vem fazendo. O que é que a gente pode esperar disso tudo? De fato, eu observo da seguinte forma, né? É um governo que não conseguiu construir uma ampla base parlamentar. Né? E aí essas manifestações, eu acompanhei uma parte dos comentários de vocês aí no primeiro bloco. Poxa, essas manifestações colocam mais pressão, ajudam, ao invés de beneficiar o governo, elas acabam jogando mais pressão em cima do Maia, em cima do Congresso. Né? Isso aí atrapalha os planos do governo na hora de tocar uma reforma da Previdência. Eles tanto Previdência. falam nisso. Pois é. Eu assim, que eu observei, com relação a essa manifestação que o próprio Bolsonaro, quem convocou, né, seus apoiadores para a rua. Embora ele diga que não, né? Ele diga que não, né, mas o governo quem convocou, né, seus apoiadores. Eu vejo que ele não está conseguindo, como o professor aqui falou, ele não está conseguindo uma articulação com o Congresso. Ele não tá conseguindo se alinhar com seus próprios ministros, com seus próprios apoiadores, e aí partiu para testar seu apoio popular e, mais uma vez, ele fracassou. Se fala muito no uso né? de robôs durante a eleição e agora também. Tem muita gente nas redes sociais. Quando ele falou que diminuiu bastante... O robô não vai para a rua, né? O robô não vai para a rua existe. e parece que está sumindo também das redes sociais, né? Ou só estão alguns robôs, né? Sem dúvida. E assim, os robôs também não ajudam a articular no Congresso. Sim, não ajudam. Então, é um governo que cria confusão entre os próprios aliados, né? Uma série de crises em pouquíssimo tempo. E assim, nós já estamos aí há 5 meses, 6 meses. E aí, quanto tempo mais teremos que esperar até que o governo aponte para um projeto? Porque tirando a pauta regressiva, né, essa pauta de desmontar... Ideológica, é uma pauta meramente ideológica. Você tira essa pauta ideológica, o que eles propõem? Qual é a proposta? Qual é a proposta para a educação? Qual é a proposta para gerar emprego para esse país? É o que as pessoas querem emprego, as pessoas querem renda, as pessoas querem ter novamente o direito de sonhar com um futuro digno. E os indicadores econômicos apontam que a economia vai muito mal, o PIB vai muito mal, sem dúvida. O desemprego em Inclusive, larga escala. As últimas notícias é que o ano de 2019 está perdido. Eu vi o jornalista com relação Ricardo à Couto, economia. Os economistas dizem que já é um ano perdido. É um ano perdido. Já não há mais o que fazer. Na educação, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o ministro da Educação que está indo para o confronto direto, dizendo pais, alunos, gravem os professores, entre aspas, que querem doutrinar os seus filhos, convocando para manifestações. Né? A gente tem também a proibição, né, da centralização das notícias das instituições federais. Como é que vocês veem isso, enquanto professor e professora? Pois é, eu vejo, assim, não há como olhar para isso sem rir por dentro, né? Porque você olha, peraí, que país é esse que é infestado de comunistas, infestado de socialistas, né? Que tem uma mídia de esquerda e elege um Congresso de maioria conservadora, elege um presidente que é de extrema direita, que é ali... Se não é fascista, está ali no limiar de encarnar o fascismo, né, a toda força. Poxa, é estranho, né? É muito estranho. Porque, na verdade, isso aí é uma estratégia. Né? O ministro Abraham, ele está insistindo nessa velha estratégia de inventar inimigos imaginários, já que ele não tem proposta para enfrentar os inimigos reais. Os inimigos reais do Brasil são a educação subfinanciada. Né? Tá aqui nossa colega do Cinti que não nos deixa mentir. Né? A gente sabe a precariedade em que está o ensino fundamental no Brasil, a carência de recursos. E, ao mesmo tempo, quando você olha para outros níveis de ensino também, falta recurso, falta investimento, falta uma estratégia de valorização da carreira docente. Né? Então, ficar nessas ameaças, porque vamos perseguir, Chuva de fake news, ele com guarda-chuva na mão, aquele vídeo ridículo, né? Para quem não viu, procure no Google. De fato, ali foram várias infelicidades num vídeo só, né? Você dizer que o Ministério é alvo de diversas notícias falsas, não é bem assim, né?
Na verdade, o Ministério fica rodando ali no mesmo eixo, perseguição aos professores, corte, né? Não é nem contingenciamento, é corte. E aí, para desviar a atenção, ele fica nessa de assediar moralmente os professores. Vou denunciar, vamos abrir sindicância, vamos punir. É uma estratégia diversionista, né? É uma estratégia de fuga. Mas, Rui e Thelma, como é que a gente vai passar, caso o Bolsonaro fique 4 anos, com um Ministério da Educação assim, que não apresenta projetos, não diz como é que vai tentar solucionar os problemas, amenizar, enfim, e fica apenas atacando, né, os professores e as professoras, né, com inimigos imaginários? Como é que a gente vai avançar dessa maneira? E ainda quer cortar a verba, né, da educação pública. Assim, eu vejo com muita tristeza, caso isso se concretize, porque a educação pública vai acabar, não vai ter mais. Porque com esses cortes, as universidades, aí a reitora já deu várias entrevistas e que não tem condições de continuar funcionando, né? Os cortes atingem também a educação básica, não é só o ensino superior. A educação básica também, nós já vemos sofrendo desde o governo Temer, com diminuição de verbas, com diminuição de per capita, porque a verba ela é calculada pela quantidade de alunos que são matriculados. Então, cada aluno vale alguns reais, né, para compor a verba. E aí vem diminuindo essa per capita e assim, está uma situação muito complicada, né? Eu tenho receio de que chegue a um ponto de que não tenha mais condições de funcionar as instituições. Eu queria saber de você, Rui, lá na UFRN, como é que está o clima dos alunos, né, dos seus colegas, vendo isso aí acontecer, já agora, sentindo agora do risco de não ter como continuar o ano letivo? Na verdade, há um misto de preocupação, apreensão e, ao mesmo tempo, muito engajamento das pessoas, né? A gente tem visto isso na rua muito fortemente, né, Tom? Não, de fato. A gente, ao mesmo tempo que está tentando acompanhar essa situação do ensino fundamental, que é muito importante, né? Na verdade, não existe universidade sem ensino fundamental e nem existe ensino fundamental sem universidade, né? Mas, assim, estamos convocando várias reuniões, fizemos atos dentro da universidade, chamamos as pessoas para atividades, aulas públicas e a própria manifestação mesmo agora do dia 30. Né? Então, se por um lado as pessoas estão nesse clima de ansiedade, também estão muito esperançosas de que é possível engajar mais as pessoas, chamar mais gente para entrar nessa luta, porque como foi falado aí, né? Como vocês mesmos estavam comentando. Se você tira 30 milhões do orçamento da UFRN, significa que você vai ter que parar a universidade. Né? É essa a situação. Ou a gente para agora para protestar, para reivindicar nossos direitos, para defender a educação pública gratuita e de qualidade, ou então, mais para frente, nós vamos ter que parar porque não vai ter água, porque não vai ter eletricidade, porque não vai ter banheiro, porque não vai ter elevador, porque não vai ter papel, porque não vai ter nada para você manter as funções mínimas, as funções mais elementares. Ou a gente para agora para mudar essa realidade, ou seremos forçados a parar por falta de condições. E falando em parar, eu vou pedir para Augusto colocar para a gente a arte que foi presidida pela CUT, do dia 14 de junho, né, greve geral, reage agora, o Morra Trabalhando, que aí é também a reforma da Previdência, né, mas claro que a educação também passa por isso aí, né, está dentro disso aí. A gente tivemos uma presença muito forte do Brasil todo aqui em Natal, né, dia 15 e dia 30, ensaio para a greve geral que vem sendo chamada aí há cerca de um mês. De fato. Acho que vamos ter uma excelente mobilização no dia 14. Né? Eu, sinceramente, eu não esperava tanta gente na rua agora no dia 30. Né? Eu sabia que dia 15 tinha sido uma manifestação gigantesca, muito maior do que algumas pessoas previam. Né? E ficamos muito felizes aqui em Natal mesmo. Raramente você consegue botar 70 mil pessoas na rua. 70 a última vez que isso aconteceu foi dia 28 de abril de 2017. Pois é. Contra a reforma da Previdência do governo Temer. Né? Pois é. Essa pauta das reformas, isso mobiliza demais as pessoas. Né? Mas
é nosso papel manter uma mobilização, manter um debate, né? Eu acredito que no dia 14 a gente vai ter uma mobilização ainda maior, né? Porque já é uma data que foi marcada há muito tempo. Então a gente teve um espaço para chamar as pessoas, para convidar, para envolver, e é o momento de cada um fazer isso mesmo, chamar o colega do lado, né? Conversar, envolver cada vez mais. E esclarecer, né, a real situação, quais são os reais interesses dessa reforma, porque uma grande parte da população ela não conhece esse projeto. Não conhece. Não conhece esse projeto e tem uma preocupação muito grande. O governo acusa a imprensa de fake news e tal, mas quem produz as fake news, na maioria das vezes, são os apoiadores desse governo. Eu já vi, assim, vídeos de reportagens há 2 anos atrás. Aí a pessoa pega o vídeo, edita lá num programa que tem... Hoje tem vários programas de edição de vídeo que você faz facilmente no celular. E aí muda data, muda como se fosse atual, né? Aconteceu isso agora, nessas manifestações do dia 26, pegaram fotos da Copa, não sei de que ano. Pegaram a foto de uma senhora que tinha morrido, que né? tinha morrido, a mulher estava morta isso. Já e apareceu como se estivesse lá na Será que ela retirou o apoio dela? dela? E tal. Então, assim, um apoio mediúnico, talvez, né? Talvez, é importante, né? O debate. Quanto mais debates e esclarecimentos, melhor, para que as pessoas se conscientizem da importância de lutar para derrubar essa reforma. Sem dúvida. Você falando aí nas fake news, eu me lembrei da imagem que eu vi. Uma foi da visita do Papa, que tinha o Papa móvel, Sim, disseram que foi a Jornada Mundial da Juventude, que foi lá no Rio de Janeiro. 2013, se eu não estou enganado, né? E uma outra foi uma foto lá na Bahia, tinha o Farol da Barra, né? O Farol da Barra, e disseram que era Teresópolis, que nem tem mar. E a outra disseram que era Goiânia. Essa aí eu não vi. Que também não tem mar. Sim. Quer dizer, eles fazem coisas absurdas para tentar sustentar o discurso deles, né? Porque na verdade está tudo muito ligado, né? Tem uma máquina voltada para espalhar disso, né? Mentira, Sim. né? Para confundir. E aí, como vai todo mundo de verde e amarelo, é muito fácil. Essa coisa do patriotismo, manipular, né? Dessa coisa de sou patriota, defendo o meu Brasil, mas que patriotismo é isso, né? É um patriotismo que de repente abre mão da educação pública do país. Eu acho que isso não é patriotismo sob nenhum ponto de vista. Que vai para os Estados Unidos, né? Baixar a cabeça reverenciar a bandeira, bater continência para a bandeira estadunidense. Eu não sei, sinceramente. Ainda bem que estão aí os policiais antifascistas, né? Que estão fazendo um outro discurso. Esses sim são nacionalistas de verdade, né? Porque eu não entendo isso, um nacionalismo que entrega a Embraer, nacionalismo que entrega a Petrobras, a base de Alcântara. Fala em entregar a Amazônia também. Que tipo de nacionalismo é esse? O nacionalismo que abre mão de negociações que o Brasil vinha fazendo há tempos na Organização Mundial do Comércio, para depois tentar entrar na OCDE e ainda por cima não consegue. Não conseguiu. Não conseguiu, o Trump não moveu uma palha para isso. É uma tragédia, né? Nem os Estados Unidos estão tratando o Brasil com o devido respeito. O Brasil passou anos, não foi nem coisa só dos governos petistas, não. Sabe? Você tinha uma tradição da diplomacia brasileira, para além desses governos progressistas, que não, o Brasil utilizava, né, o que eles chamam de soft power, né? O Brasil era tido como um país mediador de conflitos. Agora é um país que potenciador de conflitos. Catalisador de conflitos, joga mais lenha nas fogueiras que nós temos ao nosso redor aqui. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Eu vou agora chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para fazer leitura dos comentários. Até já. O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Cinti RN está presente através do jornal.
O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje aqui ao meu lado a professora Thelma Farias, que é diretora de Relações de Gênero do SINTRN, e o professor Rui Rocha, professor da UFRN, diretor da Adurne Sindicato e também coordenador da especialização em documentários. Documentários, né? Eu esqueci agora, então recorri aqui a um... E a gente até levou os alunos, né, para acompanhar esses processos, né? Tanto os alunos de graduação quanto de pós. Né? E eles estão gostando bastante de ver, né, as pessoas indo à rua, as pessoas participando, se manifestando. Isso tem um sentido pedagógico também. A educação não está dissociada das questões do dia a dia, das questões políticas. A educação é indissociável, você não pode separar a educação da vida das pessoas. Mas o governo acha que educar é simplesmente fazer ler, escrever, contar e se conformar, né? É um amontoado de falácias, né? Esse ministro é inacreditável. Na verdade, ele está lá por isso, né? Ele está lá pela sua precariedade, né? Em termos de pensamento, em termos de proposta, em termos até de currículo. Né? Eu nunca vi um ministro tão frágil, sabe? Olha que nem sempre tivemos bons ministros na educação. Mas esse, então, antes de salta aos olhos. De chamar a chamada, né, do programa Extra Classe TV, eu confesso para vocês que eu achava que Bolsonaro, competente como ele, iria se cercar de pessoas competentes dentro da lógica dele. De desmonte do Estado, de extrema-direita, mas de pessoas competentes. Um ministro da Educação, minimamente com bom currículo, um mínimo de inteligência, mas não é o caso. Que né? Era para ser, né? Ministro da Educação era para ser uma pessoa que entendesse realmente de educação. Chegaram a falar, porque veja, né, você tem diversos segmentos da sociedade, você tem conservadores que ficam dentro do campo democrático, dos quais eu discordo, mas eu vou respeitar, porque estão ali no campo, né, do debate de ideias. Mas você tem conservadores que são caricaturas. Né? É o caso do Abraham, é o caso do Vélez, que o antecedeu. É o caso do Bolsonaro, dos filhos dele. Pois é, não tem proposta. A única proposta é desmantelar, não, porque a educação se beneficiar sobre isso. Exato. Porque e criar inimigos, né? A ideia deles é permanecer constantemente em campanha. Permanecer constantemente em campanha. Nenhuma fala de Bolsonaro foi no sentido de agregar, nenhuma fala do Bolsonaro foi no sentido de tentar unir o país, tentar apontar para um projeto. Não, a eleição acabou, gente, agora vamos deixar de lado aqui algumas questões, né? Porque a eleição é normal que você tenha os conflitos, né? Mas aí depois você supera uma parte desses conflitos e vai governar. Bolsonaro não, ele continua em campanha. Ele continua, por isso essa ladainha, dos comunistas. Olha, a universidade está repleta de gente conservadora, mas gente conservadora séria, gente conservadora respeitável. E não essa caricatura que nós temos aí no governo federal. Né? E até na escola básica, você tem professores conservadores, mas os conservadores respeitáveis já estão vendo o que é esse governo. Porque antes o pessoal falava, não, porque o Paulo Guedes vai moderar o governo. O próprio Paulo Guedes, ele é também um economista caricato. Um economista que muitas das falas dele demonstram... O mercado financeiro já viu que embarcou numa aventura. Mas ele disse que a partir de julho o Brasil vai melhorar. Eu vou fazer agora... Vai. Domingo a gente tem mais um Extra Classe TV apresentado por Leuto Lima. Ele traz um resumo aí pra gente. O programa do SINTRN dessa semana traz a cobertura do protesto nacional em defesa da educação pública.
No estúdio, o professor José Teixeira aprofunda os dois temas vitais para o futuro dos trabalhadores do Brasil: educação e previdência. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode assisti-lo via internet, no site, fanpage do Facebook e YouTube. E ainda ouvir a versão para a rádio nos programas das regionais do sindicato ou pelo podcast no site do SINT-RN. Ok, Leilton. E antes de fazer a leitura dos comentários, Thelma, eu quero tratar contigo da Rede Municipal de Natal, dia 4 de junho, terça-feira, né? A gente tem aí, como o Augusto está mostrando, 2h30 lá no SINT, mais uma assembleia, né? E hoje o SINT iria se reunir com a secretária municipal de educação, porém, mais essa audiência foi desmarcada. E aí, Thelma? Infelizmente, né? Mais uma audiência desmarcada com a Secretaria Municipal de Educação e o prefeito de Natal. Já depois de muitas tentativas, conseguimos marcar essa audiência alguns dias atrás e hoje, infelizmente, recebemos uma ligação cancelando essa reunião, né, que trataria da pauta de reivindicação da rede municipal. E aí nós iremos tentar novamente, né, mas acredito que até terça-feira, dia 4, a gente não consiga mais se reunir com a secretária, nem com o prefeito, porque inclusive nem disseram uma provável data para remarcar. Apenas cancelou, não se remarcou. Disse que o prefeito estava sem agenda no momento. A justificativa foi essa. Então, vamos comparecer a essa assembleia às 14h30 no SINT, porque o prefeito já demonstrou que não tem interesse nenhum em atender às reivindicações nossas. Desde o início do ano, desde fevereiro, o SINT mandou ofício para o prefeito. Foi lá na Câmara Municipal, quando ele foi abrir o ano legislativo, tentou falar com ele no outro gabinete, fez 2 paradas no mês de abril e até agora nada. Tentamos falar com a professora Justina em janeiro, ela não era secretária ainda, ela não pôde nos atender, disse que estava com a agenda lotada sempre. E aí veio o procurador do município, né, o Carlos Castim. A justificativa é que ele era interino e não iria responder por nada. E aí conseguimos marcar com Cristina Diniz, que é a nova secretária de Educação do município, mas infelizmente a audiência foi cancelada. Então, nós precisamos fazer encaminhamentos para que o prefeito ele aceite conversar conosco, né, para atender a nossa pauta de reivindicações, que inclusive uma é sobre o acordo da greve, que o retroativo do piso de 2018, que ainda não foi pago, que pelo acordo seria pago em 12 parcelas a partir de janeiro de 2019, nós já estamos em junho e nada foi pago, além das outras reivindicações. E o SINT traz isso no Jornal Extra Classe, que lançou nessa semana, né, Thelma, quem quiser. Sim, já está disponível na sede estadual e sempre que possível nós também levamos às escolas, mas quem quiser adiantar, também, sim, na Assembleia será distribuído, quem quiser adiantar pode passar na sede estadual do SINT, que já estamos com esse material. Ok, Thelma, eu quero fazer agora a leitura dos comentários que nós recebemos hoje, alguns poucos comentários. Temos aqui a Maria Lúcia, que diz que está assistindo o seu programa favorito. Um abraço, Maria Lúcia, obrigado pela audiência de sempre. A Irineuma Costa diz que sentiu uma energia muito boa, e que esta juventude nos encoraja muito para continuar na luta. Valeu, Irineuma. E de fato a energia de quem esteve nos atos sente essa energia muito forte, né? Essa animação, a batucada, sem carro de som muitas vezes. 1, 2 carros de som espaçados, mas é uma coisa muito, muito vibrante, muito bonita, né? Luciano Lima, nosso colega, né? Natal é palco dessa transformação social que reoxigena os movimentos de rua. É uma das poucas forças que podem barrar esse governo que faz o desmonte da democracia e dos valores de uma nação progressista. E ele complementa dizendo: excelente escolha essa de hoje. Oportuniza Thelma Farias e Rui Rocha a tecerem de forma clara o novo desenho social, numa análise fiel que traduz o que ocorre hoje nas ruas. E ele manda também um abraço para você, viu, Rui? Valeu. Também mando um abraço para o Luciano, para o pessoal que está nos assistindo.
Temos aqui o Thales Rangel. Para gerar emprego tem que aprovar a Previdência segundo o governo. Mesma coisa falaram da nova CLT, né, que é a reforma da reforma trabalhista. Com a nova CLT teve faculdade particular, demitido professores para recontratar pela nova CLT, pagando apenas por hora aula, sem férias e sem direitos. Verdade, eu tenho amigos que aconteceram isso, né? A gente sempre conhece alguém que aconteceu. Pois é, as promessas vão se repetindo, né? Porque vamos aprovar a emenda constitucional 95. A PEC, né? Vai salvar o Brasil. Não salvou. Não salvou, pelo contrário, aprofundou a crise. Vamos tirar a Dilma, que melhora. Tirou a Dilma, piorou. Agora a reforma da Previdência vai salvar o país. Vai piorar mais uma vez, né? E o Brasil vem nessa estagnação desde 2015, pelo menos para cá, né? Num processo que se iniciou lá em 2013. Sim. Né, porque para gerar renda, você tem que diminuir a desigualdade. Não tem outro caminho. Né? O país é muito desigual. Isso acaba pesando. É por isso que você... Mas o governo não gosta de pobre, não. Pois é. Ele disse, né, que o PT gosta muito de pobre, e aí ele vetou lá alguma coisa... Ou seja, se o PT gosta de pobre, ele está dizendo que ele não gosta. Que ele não gosta. Não, ele fala, a gente não gosta de pobre. Mas ele já deu uma declaração, inclusive, que pobre só serve para votar mesmo. Título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso. Foram essas palavras. Né? É uma declaração muito infeliz, né? Mostra o quanto ele é preconceituoso. Ele falou isso justamente vetando o direito de que você leve uma bagagem gratuita no voo, no avião. Olha que absurdo isso. Você está lesando o direito de milhões de consumidores, né? E você ainda vem tirar piadinha com o pobre, piadinha de mau gosto. É terrível um presidente tirar uma... Diz que professores são espertalhões. Sim. São espertalhões que ficam coagindo os alunos a irem para as manifestações. Sem dúvida. E será que o filho dele, quando empregou vários assessores fantasmas e recebeu aqueles valores lá dos laranjas, será que ele não foi espertalhão também? O Queiroz, foi a o gente Queiroz, sabe, o Queiroz não é nada esperto, veio tudo da cabeça do Queiroz. Os filhos dele são bem bobinhos, o motorista é bem bobinho, não tem nenhum espertalhão na família dele. Só nós que somos espertalhões. Bolsonaro conhece Queiroz desde 84, quando ele era soldado do Exército, uma amizade de mais de 30 anos. Quer dizer, ele não sabia desse tipo de esquema, né, que eles vêm fazendo. Não sabia de nada. E ainda esses empréstimos mal explicados, enfim. A primeira-dama, enfim, uma série de coisas nebulosas, né? Sem contar o assassinato de Marielle, que está ali... As compras e vendas dos imóveis, né? Que ele lucrou milhões aí com a... Um filho com mais de 40 imóveis, é um absurdo. Para aquele que quer tanto imóvel, né? E alguns apoiadores ainda enchem o peito e dizem, eu votei no pai, não votei no filho. E os empréstimos, né, do pai. E as milícias, né, os milicianos, amigos, né, condecorados, enfim, é tanta coisa para a gente falar aqui. A Ziane Dulce, nossa colega, disse que o movimento estudantil brasileiro passou por muitas fases ao longo da construção de sua história. Inicialmente não havia consolidação de um coletivo, resumindo-se a atividades individuais. Com o passar do tempo, os ideais individuais uniram-se em prol de uma única luta, ganhando força e fixando um movimento realmente coletivo que, dentre outras atribuições, participou ativamente na vida política do país, deixando marcas e conquistas lembradas até hoje. O movimento estudantil que, de fato, teve uma importância muito grande na resistência ali durante a ditadura militar e... Exatamente. Continua vivo, permanece vivo. A redemocratização, né, também foi importantíssimo. E, assim, esse ato do dia 30, né, ele foi chamado pelos estudantes, pelos DCEs, né, pela UEE, pela UNE. Então, me surpreendeu, viu? Mesmo tendo sido chamado por organizações estudantis que nem sempre têm muito financiamento, na verdade, quase sempre estão sem grana, né? Mesmo em função de todas essas restrições, ainda assim, eles conseguiram levar muita gente para a rua. Claro, a gente apoiou, né? Outros segmentos apoiaram. Foi muito organizado, foi muito bem organizado. Foi organizado, foi bonito, muita gente mesmo, e assim... Você vê o clima, né?
é outra coisa. É um pessoal que tem uma vibração de construir, né, de resgatar a educação Clima pública. de harmonia, de paz, né? E Realmente a totalmente gente vê pacífico, totalmente pacífico. né? Porque existe, assim, uma onda de preconceitos agora contra os estudantes por causa desses apoiadores, né, do governo, que são maconheiros, que são baderneiros e tal. E aí foi um ato muito bem organizado e totalmente pacífico. Eu vi ontem na página da UNE, né, a quantidade de atos que a gente teve pelo Brasil. Uma série de atos pipocaram pelo Brasil e sempre com muita gente. Muita capilaridade, né? Muita gente As cidades mesmo. do interior, né? Sim, Muitas sim, não só as cidades do capitais. interior. Exato. Muita gente. Você via no interior da Bahia, aqui no interior do Rio Grande do Na Norte. Paraíba, no Ceará, Exatamente. no Piauí, lá no Acre também vi. Pois é. Diferente de outros atos, né? O ato deles foi concentrado em algumas poucas capitais. E não teve a caminhada, né? Que a gente faz, essa caminhada. Caminhar cansa muito, só- eles não vão caminhar. Vão de carro, né? Vão de E carro, muitos a gasolina tá ficam- barata e vão andar de carro, então, né? Muitos ficam dentro do shopping aqui em Natal, né? A gente vê muitos dentro do shopping, lá no ar-condicionado, Pra não nem do passar lado de calor. fora fica. Pois é. A Isso gente fica debaixo de sol. Debaixo de sol, debaixo de chuva, o que isso for. também é impressionante. Temos aqui a Juraci Araújo, que diz que está nos assistindo lá de Florânia. Abraços a todos os companheiros. Um abraço para Florânia, perdão, quase não sai. E para Juraci. A Jussiana Mirna, que é diretora do Sint, manda um parabéns, Thelma. Excelente intervenção. Obrigada, Valeu, Ju. Jussiana. Um forte abraço. E é isso, os comentários são esses de hoje. A gente agradece a participação de todos e todas. Participação de Thelma Faria, mais uma vez aqui conosco. Participação de Rui, pela primeira vez. Valeu, Denor. Obrigado, pessoal. Um abraço pro pessoal do interior também. E vamos juntos, né? Estudantes, professoras, professores, né? Trabalhadores da educação. Vamos lá, vamos chamar todo mundo para o dia 14. Né? Tem atividades preparatórias já no dia 13. Vamos botar muita gente na rua mais uma vez. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência e faço minhas as palavras aqui do professor Rui. Vamos todos e todas com força total para as ruas dia 14, greve geral, não só da educação, mas de toda a classe trabalhadora. Precisamos nos unir para derrubar essa reforma e esse governo. Valeu, Thelma. Ok, pessoal, obrigado. E é isso, a gente vai encerrando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje, agradecendo a participação, a audiência, a paciência de todos. E na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo ao vivo com mais um Extra Classe Web TV. Boa sexta-feira, bom final de semana e tchau.